volta e agora vamos conversar com a Adriana Mazocante, ela que é especialista em finanças e vai nos ensinar como administrar a nossa renda, gente. Você aí de casa tem dúvida, né? Como é que eu faço para administrar o meu salário ou a minha renda, não é? Você tem dúvida aí? Então hoje a Adriana vai nos ensinar. Vamos lá? Adriana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, e hoje nós vamos aprender, não é? Sim. Adriana, que é especialista em finanças, né? Adriana trabalha com muitas pessoas, ajudando as pessoas a fazerem a gestão da sua renda. Assim que a gente pode falar da sua renda? A gestão financeira, né? Gestão financeira. Muito bem, porque já aproveitando o gancho, né? A gente estava até aqui falando, não é todo mundo que tem salário, não é? As pessoas têm a sua renda de forma variada, não é? Exato. Então a gente precisa aprender a gerir as nossas finanças. Exatamente. Então vamos lá. Explica pra gente o que seria uma gestão financeira, algo básico mesmo, para que as pessoas de casa já comecem a aprender o básico mesmo. Sim. Gerir as finanças é cuidar das suas finanças, é cuidar do seu dinheiro, é entender o que entra e o que sai todos os meses. É entender a sua renda, como você disse, nem todo mundo tem um salário, tem renda variável, às vezes é uma composição de várias rendas, então entender, saber o que entra é muito importante e saber o que está saindo todos os meses. Quais são os seus gastos obrigatórios, o quanto você paga de aluguel, quanto você paga de energia, água, luz, esses gastos obrigatórios. Entender sobre seus gastos não obrigatórios, que são os gastos com lazer, restaurante, são esses gastos que a gente não mensura, né? São os gastos variáveis que variam todos os meses. Entender os gastos sazonais, que são gastos pontuais ao longo do ano, como um IPTU, como um IPVA do carro, que a gente paga uma vez ao ano. Seguro do carro. Seguro do carro, seguro residencial, são gastos sazonais, são gastos pontuais. E entender também, ali dentro do mês, as parcelas. Sempre tem, né? Às vezes você tem um financiamento imobiliário, você tem um financiamento de carro, ou você fez um empréstimo para atender algum tipo de necessidade. Então você precisa colocar ali dentro do seu orçamento essas parcelas. Então fazer a gestão financeira é entender tudo isso. E como que você faz? Como que eu vou... muitas pessoas ficam só com a contabilidade mental, né? Não anota, não faz toda essa fotografia, eu chamo de fotografia financeira, que é anotar num papel, anotar num aplicativo, anotar fazer uma planilha, porque é necessário acompanhar, precisa ter essa ideia. Ter o seu diagnóstico financeiro é muito importante, entender se você está gastando mais do que você ganha, ou seja, todos os meses você está ficando no vermelho, é um ponto de atenção. Entender se você está gastando tudo o que você ganha no final do mês, não sobrando nada, né? Tem que ficar alerta. Ou no final do mês está sobrando ali, eu estou gastando menos do que eu ganho, está sobrando, eu estou conseguindo poupar. Então eu falo que nesse diagnóstico, a gente precisa entender o nosso semáforo financeiro. Vermelho, tá no negativo. Amarelo, atenção, tá gastando tudo. E verde, positivo, tá sobrando,
Eu acho que é meio difícil, né? A gente encontrar alguém que tá no verdinho, assim, né? Sobrando. Tem. Geralmente as pessoas que pelo menos eu ouço, né? Nossa, gente, tá assim, nossa, tá apertado, tá. E aí você encontrar alguém que tá no verdinho ali, né? Pagando tudo bonitinho e ainda sobrando, isso é muito bonitinho, né? Mas é possível. Isso é o ideal, né, É Adriana? possível, com um planejamento financeiro, com a consultoria financeira, com essa organização financeira, é possível. Muito bom, vocês estão vendo aí, né, gente? A gente precisa entender, e eu gostei do termo diagnóstico financeiro, né? Porque existem alguns termos para esse diagnóstico, assim, quando você vai atender alguém. Por exemplo, alguém que está no sinal vermelho. Qual seria, assim, o termo que você usa nesse diagnóstico? Tem algum termo? Não tem um termo específico, mas é mais entender ali e ver, trazer essa clareza, entender que ele está no negativo ali e tomar algumas decisões ali, tomar atitudes para que você consiga reverter essa situação. Porque quem tá lá no vermelho vai precisar tomar alguns passos. Quem tá no amarelo, outros passos, né? E o verde já vai para outro patamar. Exatamente, né? Vai começar a investir, a gente já vai começar a falar da parte de criar uma reserva, pensar nos projetos. Agora, quem tá ali no vermelho, a gente vai começar entendendo ali toda a situação. Por que que tá no vermelho? Precisa de mais renda? Precisa diminuir os gastos? Então, quando a gente tem esse diagnóstico, a gente tem a clareza da situação. E a partir desse momento, dessa clareza que a gente tem, é onde a gente vai começar a tomar as atitudes necessárias. Entendi. E essas atitudes seria um método. Seria isso? Assim, existe um método a seguir que você passa para os seus clientes, por exemplo? Olha, agora nós vamos seguir esse passo a passo aqui. Existe um método? Não existe um método. Inclusive, assim, eu nem gosto de trabalhar com receita, né? Uma receita de bolo. Porque cada caso é um caso, cada família está dentro de um cenário. Então, assim, eu preciso entender para poder auxiliar, ajudar aquela família. Mas, assim, Adriana, como que eu vou saber se eu estou ali dentro de se eu estou gastando muito nas minhas despesas obrigatórias, ou se eu estou gastando muito nos variáveis? Eu costumo... existe um método que é 50-30-20. O que é o 50-30-20? Normalmente, você ficar dentro dos 50% da sua renda com os seus gastos obrigatórios, 30% com os gastos variáveis e 20% para você poupar e doar. Ficar naquela 20% da sua renda para você poupar e doar. Então esse é um norte, né? Eu costumo dizer que é um norte para você entender ali. Se minha renda é 5 mil reais, 50% desses 5 mil destinados aos meus gastos obrigatórios, 30% aos meus gastos não obrigatórios e 20% o que sobra, né? Fazer sobrar para você poupar e doar. Legal, muito bom. E aí, por exemplo, se uma pessoa percebe, nossa, digamos dentro dos meus 5 mil, não estou conseguindo ficar nos 50% nos gastos obrigatórios, que é o que você falou, só para a gente relembrar, que é moradia, né, por exemplo, escola, saúde, educação, né, o que precisa mesmo. Exatamente. Ali, né, pagar. Aí a pessoa percebe, nossa, eu não estou conseguindo, 50% não vai dar, eu estou gastando 80%. O que geralmente você indica fazer? Assim,
eu sei que, né, cada caso é um caso, mas por alto, assim, só para que as pessoas de casa já comecem a visualizar. Nossa, eu tô nos meus 80, 90% é gasto obrigatório. O que essa pessoa precisa fazer? Então, uma vez que ela diagnosticou ali que ela está dentro do 80, 90% dos gastos dela é obrigatório, precisa trazer todas essas contas, né, esses gastos, para entender por que está tão alto. É o financiamento ou é o aluguel que está fora do padrão, ou está gastando muito com energia, vamos economizar com energia, a escola das crianças, será que tem como mexer? Então, assim, é colocar ali, igual eu falei, precisa ter uma forma de visualizar isso aí, para que comece a entender como é que são esses gastos. Opa, 90% de gastos obrigatórios é muita coisa. É muita coisa. E aí tem gente que às vezes fala assim, nossa, eu não consigo diminuir, né? Igual você falou aí, né? Às vezes mudar de escola ou economizar aqui, ali. E às vezes tem gente que fala assim, eu não consigo tirar de lugar nenhum, já tô aqui, né? Uma sugestão seria uma outra renda? Buscar uma outra renda? Sim, na verdade a gente imagina que a solução é aumentar a renda. Só que na maioria dos casos, quando a gente aumenta a nossa renda, a gente aumenta nosso padrão. Então nunca é suficiente. Se a gente não aprender a viver dentro daquela renda, quando a gente aumenta a renda, a gente vai gastar da mesma forma. Então é preciso ter essa educação, é preciso ter essa educação financeira, é preciso entender esses gastos, organizar os gastos, porque quanto mais a gente aumenta a renda, mais a gente aumenta o nosso padrão. E é interessante, né? Falando assim de forma direta, quanto mais você ganha, mais você vai gastar também. Mais você vai querer, agora que aumentou um pouquinho, vou poder gastar aqui, né? Exato. Vou poder comprar, e quando você vê a diferença da sua renda, você já ocupou ali com seus gastos. Então, o sucesso da riqueza não está no quanto você ganha, mas sim em como você administra o que você ganha. Está no quanto você gasta. Interessante. E não é tão simples, né? Assim, você falar, é só você gastar menos do que o que você ganha, né? Não é tão simples assim. De forma alguma. Por que não é tão simples, Adriana? Porque tem um comportamento ali por trás. É verdade. Números, na verdade, finanças não é só números. Na verdade, não é números. É comportamento. Porque é muito fácil, né? Eu ganho 5, gasto a metade com moradia 2, mais os 30% tem que sobrar 500. Seria muito fácil, mas envolve o comportamento, o emocional. É verdade. Eu mereço, eu quero, né? Então envolve todas essas questões. É verdade. Existe a compulsão, né, também por compra, né? Quando a pessoa ela tá ali nesse transtorno, eu vejo muitas pessoas compulsivas. Existe até algo aqui interessante de se falar, que quando a pessoa ela tem uma compulsão, seja por comida, por exemplo, né? Eu vejo muito isso. Aí a pessoa às vezes vai lá, faz uma cirurgia bariátrica. Ela não pode mais comer daquele volume que ela comia. Tá, ela até entende, compreende. Mas se ela não trabalha as emoções dela, ela muda de compulsão. Vai para compras, por exemplo. Porque ela precisa daquela satisfação. Ela precisa preencher aquilo que tá vazio ainda nela. Aí vai comprar. Né? Compra. E comprar é muito bom, é muito gostoso. Tem até um filme, não sei se você já viu, chama...
é Os Delírios de Betty Boom, alguma coisa assim, não é? Que ela até descreve o cheiro da compra, o cheiro da coisa nova, né? É muito bonitinho esse filme. Ele demonstra muito isso, né? O prazer, essa necessidade de comprar. E até um alerta que a gente pode fazer aqui, né? Como você falou, se você tá além dos 50% aí daquilo que você ganha, dos seus gastos fixos, né? Por quê? Né? Por que será que eu estou tendo esse gasto tão alto? Ou o gasto variável, né? O que você fala, que é o lazer, às vezes a roupa, né? Alguma coisa. É o que não é obrigatório para se viver. E por que eu tô comprando demais, né? Sapato, bolsa, roupa? O que tá acontecendo comigo, né? Por que eu tenho essa necessidade? Tem algo que a gente precisa se perguntar, né? Fazer essa autoanálise, porque tá tudo ligado mesmo, né? As emoções, as finanças, porque existe esse ato de um comportamento, né? Eu vou e eu compro. Aquele comportamento de pegar o seu cartão, de você passar, né? Então é tudo, a gente precisa se conhecer, né, Adriana? O autoconhecimento, né? O autoconhecimento nas finanças, ele é muito importante. Saber esses padrões, entender esses padrões de comportamento, porque, na verdade, a gente carrega muitas crenças ali da infância, né, de como lidar com dinheiro. Às vezes os pais tiveram problemas financeiros, então você carrega vários comportamentos. Às vezes você foi muito privado na infância de alguma coisa, quando você, na fase adulta, você tem condições, eu tenho condições agora, então eu vou comprar isso, eu vou me divertir, eu vou fazer isso. Então acaba que esses padrões de comportamento acabam excedendo ali e passando dos limites nas finanças. Isso é tão real que eu conheço uma pessoa que encaixa exatamente nesse perfil que você falou. Foi uma pessoa que foi muito privada na infância, passou necessidade, tudo. E hoje tem uma condição financeira muito boa. E assim, tudo dessa pessoa é do melhor, do melhor do melhor. Assim, o carro é importado, as roupas são todas importadas, assim. E essa pessoa tem uma necessidade, né, de mostrar que tem esse padrão de vida. Tem essa necessidade, né? Então é algo também aí que essa pessoa também precisa trabalhar. Por que essa necessidade? Agora eu saio daquela pobreza e agora eu vou pro outro polo, né? Vou do 8 pro 80, né? Vou pro outro extremo, que realmente, assim, essa pessoa, ela quer estar de marca de cima e baixo, mostrando que tem, que pode, né? Então é algo que precisa ser... E será que pode mesmo, né? Será que os números ali... Com os números, será que pode mesmo? E acaba que, além disso, né, sendo uma mãe ou um pai, acaba passando isso para os seus filhos também, né? Que essa pessoa que eu estou falando é uma pessoa que também é muito consumista. E percebe-se que os filhos estão também se tornando assim, né? Porque um hábito, um comportamento que é aprendido, né? O de comprar. Né? Eu vou comprar quando, como que eu faço, tudo que eu quero eu vou lá e compro, né? Então tem tudo isso que até vai passando, né? De pai para filho, assim. Exemplo, né? Eles estão dando exemplo. E os filhos vão achar que aquilo ali é o certo. E aí vai se gerando um problema, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de endividados, não é só questão de números ali, é questão de débitos emocionais ali do passado. É verdade. Com certeza. Tá vendo, gente? Que interessante. Finanças não é só números, como a Adriana tá aqui falando, né? Mas é todo um comportamento, né? Tem tudo a ver com as nossas emoções, com as nossas crenças, com a nossa criação, né? É incrível mesmo. Como é o que muita gente fala, é um termo muito comum, é a mentalidade, né? A forma que você enxerga o dinheiro, a forma que você também se vê, né? Então temos muita coisa aí pra gente poder falar sobre finanças. A Adriana vai estar vindo aqui toda semana falar sobre esse tema e também tirar as dúvidas. Então, está aqui aberta aí, né?
a sua oportunidade de fazer a sua pergunta para Adriana. Se você tem uma dúvida sobre finanças, sobre gestão financeira, seja do casal, seja da família, seja para criança, né? Seja para você, você que tem salário, para você que não tem salário, independente da sua realidade, você pode deixar a sua pergunta aqui pra gente através desse WhatsApp que tá passando aqui, que aí ela vai responder a sua dúvida e a sua pergunta. Adriane, como que o pessoal de casa faz para encontrar você? Eu estou no Instagram, Adriana Mazzoccanti. Tem o meu site, que é www.adrianamazzoccanti.com.br. Lá tem todas as informações, vocês podem me chamar que estou pronta aqui para atender vocês. Muito bom, muito bom. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E você não saia daí que nós temos muito mais no programa Em Família de hoje.